E aí galera, na aula de hoje nós vamos conversar um pouco sobre ângulo, ok? Então curtam aí, se liguem aí, bora lá! Ângulos então galera, nada mais é do que toda a região do plano limitado pela união de duas semirretas de mesma origem. Entendeu? Pera lá, agora vai ficar bem fácil. Imagine a seguinte situação, ok? Eu tenho uma semirreta, ok? Uma semirreta qualquer. Você fez uma reta, ok? Em uma determinada região, um certo plano, você desenha uma semirreta, ok? E ela vai tendendo ao infinito, ok? Tanto para cima quanto para baixo, tá ok? E você vai traçar uma outra semirreta na horizontal, que também vai tender ao infinito, tanto para lá quanto para cá, tá? Veja só, vai chegar um determinado momento que essas semirretas irão se encontrar, não vão? Como aconteceu aqui, ó. Olhem só, elas não se encontraram aqui? Então aqui ocorreu o encontro dessas semirretas. Sempre quando duas semirretas se encontrarem no plano, ocorre a formação de um ângulo. Nós dizemos que ao encontro de duas semirretas, forma-se um ângulo, ok? Então, olha só, eu tive um encontro aqui de duas semirretas, ó, aqui com aqui, e formou um ângulo aqui. Essa região interna aqui, olha, formou um ângulo, originou um ângulo, tá ok? Então isso daqui é um ângulo, é dessa forma que ele é formado, é isso que aqui em cima quis dizer, tá? Então veja o seguinte, esse ângulo eu tenho algumas partes específicas que é legal nós conhecermos, olha, esse ponto aqui onde ocorre o encontro, aonde parte o ângulo, onde nasce esse ângulo, ele é chamado de vértice, tá? Ou a origem, né? Entenda que esse vértice nada mais é do que a origem, ou seja, foi no encontro dessas semirretas que esse ângulo nasceu, que esse ângulo surgiu, tá? Aqui eu tenho o meu lado, tá? Aqui eu também tenho o outro lado, olha, aqui também é lado, tá? Essa região aqui, olha, dentro aqui do ângulo, ela é chamada de região interna, perfeito? E essa parte de fora aqui, ela é chamada de região externa. Tá ok? Beleza? Então vamos lá. Ângulo, ele é formado pela união, é formado sempre quando ocorre a união de duas semirretas, ok? Então, ângulo são duas semirretas que partem do mesmo vértice, ou seja, que têm a mesma origem. Beleza? Ótimo. Agora, imagine a seguinte situação, tá? Eu vou fazer um ângulo aqui, tá? Eu vou construir um ângulo. Esse ângulo vai ter 90 graus, tá? Então, olha, eu delimitei aqui, eu vou fazer um ângulo aqui, ok? Então, aqui é meu vértice, tá? Olha, vértice aqui. Ótimo. Então, veja só. Eu tenho o encontro aqui de duas semirretas, ok? Então, aqui é o meu vértice. Então, nós sabemos que é a origem do meu ângulo. E aqui formou um ângulo, ok? Tudo bem? Ótimo. Agora o seguinte,
Eu posso querer dividir esse ângulo ao meio, não posso? Posso, então vamos lá dividi-lo. Ó, eu tenho um ângulo aqui, eu vou dividi-lo exatamente ao meio, certo? De modo que a minha origem vai ser única. Olha, aqui é a origem, é meu vértice, eu vou dividi-lo ao meio. Ok? Perfeito. Vejam só uma coisa. Observaram aqui que eu dividi esse ângulo ao meio? Essa divisão aqui, ó, essa semi-reta aqui que dividiu esse ângulo ao meio, ela é chamada de bissetriz. Ok? Então, bissetriz é uma semi-reta que divide o ângulo em duas partes, tá? Em duas partes, ok? Então veja o seguinte, se eu dividir o ângulo ao meio, esse ângulo aqui, ó, que formou aqui, ó, vejam só, ele não é mais um único ângulo, ó. Eu tenho um ângulo formado aqui, ó, aqui é a minha bissetriz, ok? Eu tenho um ângulo formado aqui, e esse ângulo que é formado aqui, que eu vou chamar de A, é igual a esse ângulo que formou aqui, ó, que eu vou chamar de B. Então eu tenho dois ângulos aqui. Por que eu tenho dois ângulos? Porque eu tive uma semi-reta que cruzou aqui, ó, esse meu ângulo ao meio, formando dois ângulos, dando origem a dois ângulos iguais. E essa semi-reta que surgiu a partir do meu vértice, que corta o meu vértice, ou seja, que tem um vértice comum ao meu ângulo, ela é chamada de bissetriz, ok? Tudo bem? Voltando aqui, ótimo, galera. Então vamos lá. Então, gente, nós já sabemos o que é um ângulo, ok? Nós acabamos de entender que um ângulo ele é formado pela união ou pela junção de duas semi-retas, ok? Então o ângulo ele apresenta uma origem comum, tá? Então sempre quando ocorre um encontro de duas semi-retas eu tenho um ângulo sendo formado. E se uma terceira semi-reta cortar esse ângulo ao meio, dividir esse ângulo em dois, eu vou ter dois ângulos, ok? Eu vou ter dois ângulos, ok? Com mesma origem, tá? Essa semi-reta, ela é chamada de bissetriz, ok? Então, vamos ver quais são os tipos de ângulos que nós temos. Então, nós iremos ver a classificação dos ângulos. Então, os ângulos eles são classificados, adivinhe, de acordo com o quê? De acordo com os ângulos que eles formam. Então, vamos lá. Olha, eu vou ter um primeiro ângulo aqui, ó, que eu vou colocar aqui, que é o ângulo que nós chamamos de ângulo reto. Tá? Qual é a característica desse ângulo? Esse ângulo reto, ele forma aqui um ângulo de 90 graus. É aquele ângulo de pezinho lá, eu coloco aqui e uma semi-reta aqui. Ó. Tem duas semi-retas bem retinhas, bem bonitinhas, ok? Então, sempre quando isso ocorrer, eu vou ter um ângulo reto sendo formado, ok? Agora eu posso ter um ângulo também chamado de ângulo agudo. Este ângulo agudo, ele é formado sempre quando eu vou ter um ângulo menor que 90 graus sendo formado. Ou seja, o ângulo reto não é aquele retinho bonitinho, o ângulo agudo, ele é
irá apresentar um ângulo menor que 90 graus, ok? Então, ó, ângulo agudo apresenta ângulo menor que 90 graus, ok? Então o ângulo apresentou um ângulo menor que 90 graus, ele vai ser chamado de ângulo agudo, tá ok? Eu tenho o ângulo obtuso. Olha só, se o ângulo reto ele tem 90 graus, o ângulo agudo é menor que 90 graus, o ângulo obtuso vai ser maior que 90 graus. Então, o meu ângulo obtuso, ele vai apresentar um ângulo maior que 90 graus, ok? Então, ó, ângulo obtuso maior, vamos lá, apresenta um ângulo maior que 90 graus, tá? Então, meu ângulo obtuso vai apresentar um ângulo maior que 90 graus. E eu tenho também o meu ângulo reto. O meu ângulo reto, ele apresenta um ângulo de 180 graus. Ok? Então, veja só. Os ângulos eles são classificados de acordo com os ângulos que eles formam, tá? Então eu tenho o ângulo reto, que é o ângulo formado por 90 graus. Eu tenho o ângulo agudo, que apresenta ângulo menor que 90 graus. Eu tenho o ângulo obtuso, que apresenta um ângulo maior que 90 graus. E eu tenho o ângulo reto, que apresenta um ângulo de 180 graus. Ok? Então, gente, nós temos alguns ângulos que é muito usual no nosso dia a dia, tá? Por isso, eles são chamados de ângulos notáveis, tá? Então, quem são esses ângulos chamados como notáveis? Então, nós temos o ângulo de 90 graus, ok? Que é aquele ângulo reto, tá? Nós temos o ângulo de 60 graus, ok? Nós temos o ângulo de 45 graus e nós temos o ângulo de 30 graus. Tá? Então, esses quatro ângulos, eles são chamados de ângulos notáveis, tá? E como eu posso medir ou verificar o ângulo que é formado? Então, vejam, eu posso utilizar aqui o meu transferidor e colocar lá o ponto indicado aqui no meio do meu instrumento, eu vou colocar ele exatamente em cima do vértice, tá? E aí eu consigo fazer a leitura do ângulo que é formado, ok? Então aqui, olha, eu tenho um ângulo de 90 graus, vou colocar aqui o meu centro aqui em cima do meu vértice, tá? Eu vou verificar que aqui eu tenho um ângulo de 60 graus, aqui eu ponho também em cima do vértice, partindo da minha origem, eu vou ver aqui que eu tenho um ângulo de 45 graus. E aqui, ó, olha só, eu tenho um ângulo formado por 30 graus, ok? Então, para eu fazer a medida, basta eu utilizar aqui ó, um transferidor, ok? Eu consigo fazer a medida de todos os meus ângulos. É isso aí, galera. Então, essa primeira parte da aula de ângulos termina por aqui. E na próxima aula nós estaremos dando continuidade aí ao nosso estudo e faremos juntos aí alguns exemplos, alguns exercícios aí envolvendo os ângulos, ok? Bons estudos, fiquem com Deus, até a próxima!